Fala pessoal, boa noite, beleza? Vou estar resolvendo com vocês aqui as questões do primeiro exame de qualificação da UERJ, que aconteceu na data de hoje. Então vou estar resolvendo com vocês as questões de matemática. Provinha bem tranquila aí, pelo que eu vi. Olha lá, a primeira questão de matemática foi a questão 8. Fala o seguinte: observe ainda na imagem da Baía de Guanabara os pontos A, Magé, B, Ilha de Paquetá e C, na Ilha do Governador. Admita que uma embarcação navegue sempre em linha reta do ponto A até o ponto B, percorrendo 6 km. Então, daqui de A até B tem 6 km. Em seguida, de B até C, por mais 5,3 km. E, por fim, retorna de C até A, retorna daqui. Admita ainda que o triângulo ABC, triângulo é retângulo em B. Informação crucial para a gente aí. A distância entre os pontos C e A em quilômetros é de aproximadamente, então quer saber essa distância aqui, do C até o A. Então, bem direto, né? Um triângulo retângulo, você tem a medida de um cateto, você tem a medida do outro cateto, você quer descobrir a medida da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 5,3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 36 mais 20,9. Engano. Aqui 5,3 vezes 5, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Com 1, 6. 9, 0, vai 1. 8, 2, 28,09. 28,09. Então, x ao quadrado igual 36 mais 28,09, 4,09. Então, x vai ser raiz quadrada, 64,09. Então, x aproximadamente 8, né? Já que o quadrado de 64 é 8. E como a resposta falou aproximadamente, então está aí a nossa resposta. 8, alternativa B para essa questão. Tranquilíssima, né? Vamos para a próxima. Vou gravar rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Sabe-se, olha só, ele te deu a cola nessa questão aí, ó. Sabe-se que um radiano é a medida do ângulo central θ, AOB, de uma circunferência cujo arco AB tem o mesmo comprimento do raio OA. Então, o que ele está falando? Que essa medida aqui em radiano, ela acontece quando você tem essa medida igual a essa medida. Admita que uma partícula percorra em uma trajetória circular de raio OA, ou a 300 centímetros. Então, falou que OA tem 300 centímetros. Que ela percorre um arco de circunferência AB, B, mede 600 centímetros. Nesse caso, a medida do ângulo vai valer quanto? Então, olha só, ele tinha dito para a gente anteriormente que se você tem uma circunferência, a medida que você tiver em radiano aqui, ela vai ser quando você tem a mesma medida daqui igual a daqui. Aqui você vai observar que você tem 600 e a sua medida aqui é 300. Então, você teria 1 radiano quando você tivesse a metade aqui, ó. Quando aqui valesse 300, aqui também valer 300, você teria aqui, então, 1 radiano. Só que aqui tem 600. Então, se aqui tem 600, ele vai ter quantos radianos? Olha, ele tem 1 aqui, quando mede 300. 300 mais 300 vai dar os 600. Então, se você tem 1 radiano para 300, você vai ter mais 1 radiano para 300 aqui em cima. Então, esse total aqui vão ser 2 radianos.
Alternativa A. Questão tranquila também, ele te deu a cola da questão em cima, né? Disse o que era para você fazer praticamente. Questão 3. Também te deu a cola nessa questão. Observa, para determinado tipo de aplicação financeira, um banco oferece um juros de 12% ao ano. O rendimento obtido nessa aplicação é descontado apenas o percentual de imposto de renda de acordo com a tabela a seguir. Até 180 dias de aplicação, conta 22,5, 181 a 320 e assim vai. Assim, se um cliente deixa o dinheiro aplicado no banco por 800 dias, qual vai ser a taxa que vai ser aplicada para esse cliente? Taxa de 15%. Ele deixa em um ano, já descontado o imposto de renda, será igual a 12% vezes 0,85, é igual a 10,2. O que é isso daqui? Olha, a gente interpretando isso daqui para uma linguagem de porcentagem. Ele falou que o valor total que o cara vai receber, em porcentagem, é os 12% de 85%. Por que é 12% de 85%? Porque a taxa de juros é 12% e o que vai ser descontado do cara é 15%. Se vai ser descontado 15%, um total de 100%, você tem 100 menos os 15% que vai ser descontado, que vai dar então os 85%. Então, quanto que o cara vai receber? Ele vai receber 12% de 85% de juros. E como que calcula isso daqui? 12% vezes 85%. Tá. 12 vezes 85, 1020, 10.200 dividido por 10.000, que é 100 vezes 100. Aí, calculei errado aqui. Peraí, 12 vezes 85. Vezes 85. 8 vezes 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 com 1, 6. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 com 1, 0. 6 com 12, vai 1. 1020. Esquece esse zero aqui. Deixa eu ver se tem como eu apagar isso aqui. Então, 1020 dividido para 10.000, que é os 100 vezes 100. Daí corta esse zero com esse, sobra 102 sobre 1.000. O que é 102 sobre 1.000? Se está com a vírgula uma casa, vai ficar com 10,2 sobre 100, que é os 10,2% que ele te falou ali. Daí considera que esse banco passou a usar a taxa agora de 13,5, era 12, agora é 13,5, mantendo-se as demais condições. Com essa nova taxa, o rendimento anual do dinheiro aplicado por 300 dias, já descontado o imposto de renda, será igual a... Então, o que ele está falando? Ele quer que você faça isso daqui, porém, com essa taxa e para essa quantidade de dias. Então, você tem 13,5% de quanto? Olha, quando é 300 dias, 300 dias vai estar aqui, 181 a 360. 181 a 360 desconta do cliente 20%. Então significa que ele vai receber quanto? 20% de um total de 100%, então ele vai receber 80%. Então a gente tem que calcular 13,5% de 80%. Então 13,5 sobre 100 vezes 80, 100. 13,5 vezes 80. 0 vezes 0, 0, 0. 8 vezes 5, 4. 8 vezes 3, 4 com 8. 8 vezes 1, 8 com 2. 0, 0, 0, 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula.
Então 13,5 vezes 80 dá 1.080. Isso dividido para 10.000. Corta esse zero com esse, isso ficou 108 sobre 1.000. Anda com a vírgula uma casa, vai ficar com 10,8 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, 10,8%. Alternativa D. Acho que essa daí é um pouquinho trabalhosa, mas dá para fazer também, né? Ainda mais que foi passada a dica aqui para vocês. Certo? Próxima. Essa daí vimos uma questão parecida no pré-vestibular que a gente faz. Olha, em uma padaria, o custo total de produção dos pães é composto por 3 itens: 30% de mão de obra, 50% de matéria-prima e 20% de energia elétrica. Admita que as seguintes elevações percentuais sobre o custo desses itens: 10% de mão de obra, 20% de matéria-prima e 10% de energia elétrica. Com as elevações, o custo total de produção da padaria sofrerá aumento de... Vamos lá. Olha, ele falou porcentagem, mas ele não falou valor. Ele só falou que para eu produzir o pão nessa padaria, ele gasta 30% de mão de obra, gasta 50% de matéria-prima e ele gasta 20% de energia elétrica. Mas ele não falou valor. Se ele não falou valor, vou fixar um valor aqui de R$100. Então, se eu tenho um custo de R$100 nessa padaria e 30% é de mão de obra, então significa que eu tenho R$30 de custo de obra. 50% de matéria-prima, então R$50 desses R$100 eu gasto com matéria-prima. E R$20 desses R$100 eu gasto com energia elétrica. Agora vai acontecer um aumento de 10% na mão de obra. 10% de 30 é 3. Então, a mão de obra eu vou passar para gastar 33 com ela. Vai ter um aumento de 20% de matéria-prima. Então, 20% de 50 é 10. Vai passar para 60, né? 50 mais 10, 60. Energia elétrica vai ter um aumento de 10%. Então, 10% de 20. Tá. 10% de 20, 2. Então, vou passar a gastar R$22 com energia elétrica. Somando todo mundo aqui, 33 mais 60, 93, mais 22, 115. Então, eu gastava R$100. Depois dos aumentos, eu passei a gastar 115. Eu tive um aumento de quantos por cento? 15%. E está a importância da gente fixar o valor de R$100, porque ele mostra depois direto a porcentagem que a gente precisava calcular. Então, alternativa C para essa questão. Próxima, para a fabricação de até 1.000 embalagens, uma indústria tem custo fixo de R$400, somando o custo de R$3 por unidade produzida, sendo cada embalagem vendida por R$6. Sabe que o custo de produção e o valor total obtido com a venda das embalagens pode ser modelado pelas funções. Então está aqui o custo 400 fixo mais 3x, que é 3 vezes o valor das peças, a quantidade de peça produzida, e o valor é 6 vezes a quantidade de peça produzida, sendo esses valores de 1.000. Para alcançar o lucro mínimo ao custo fixo inicial mais R$100, é fabricada a seguinte quantidade de embalagens. Então vamos lá, está falando de lucro. O que é o lucro de uma empresa? É o que você vende menos o que você gastou, né? Venda menos o custo. Para você produzir 1.000 embalagens, você tem um custo fixo de R$400. R$400 no mínimo. Ele quer que você tenha no mínimo mais R$100 de lucro. Então, ele quer que o seu lucro seja no mínimo, que você receba no mínimo os 400 que você vai gastar,
mais R$100. Então, seu lucro precisa ser de, no mínimo, 500. Certo? Então, o lucro aqui tem que ser 500. O valor da venda de cada peça é quanto? 6x. O valor de custo, 400 mais 3x. Então, aqui é menos 500 mais 3x. Vamos fazer essa continha aí. 500 igual a x. Sinal de menos antes do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vamos ficar com 500. Esse 400 vou passar lá para o outro lado. Ele está negativo, ele vai positivo. E aqui vou ficar com 6x menos 3x. 500 mais 400, 900, igual a 3x. Então, x, 900, dividido para 3. X é igual a 300. Ou seja, x é a quantidade de peças que você precisa produzir. Então, você precisa produzir pelo menos 300 peças e você tenha seu lucro de pelo menos R$100. Certo? C. Olha que questão legal. Um conjunto A é composto por 8 números inteiros. É 8 números. 1, 6, 7, 8. Eu não sei quem são esses números, mas eu sei que a média dos dois primeiros termos é 64. Os dois primeiros termos eu vou chamar ele de A1, A2. Por quê? Porque ele me falou que eles formam uma PA. Então, esse é A1, A2, 3, 4, 5, A6, A7 e A8. Ele falou que a média dos dois primeiros, dos dois menores, é 64. E a média? Eu somar o A1 mais o A2 e dividir para 2. E isso ele falou que dá 64. O que significa que A1 mais A2 sobre 2 é igual a 64? Significa que A1 mais A2 é igual a, posso multiplicar cruzado aqui, 2 vezes 64, 128. Então, eu tenho que A1 mais A2 é igual a 128, que por enquanto não me ajuda de nada, mas já vai ajudar. A próxima questão falou que a média dos 3 menores é 68. Então, a média desses 3 aqui é 68. Então, a média A1 mais A2 mais A3 dividido por 3 é igual a 68. Então, a gente faz a mesma coisa, multiplicar cruzado. Então, A1 mais A2 mais A3 vai ser igual a 68 vezes 3. Vai dar 60. 8 vezes 3, 24. Então, vai dar 204. E também não me ajuda muito, mas aí a gente vai se ligar para esse detalhe aqui, ó. A1 mais A2, sabe quanto que ele vale? Vale 128. Então, no lugar de A1 mais A2, eu vou colocar 128 mais A3 igual a 204. Então, A3 vai ser 204 menos 128. Aí aqui, o dado vai virar 14. 14 menos 8, 6. Pegar emprestado, como emprestou 1, virou 9, menos 2, 7. Então, A3 vale 76. A gente não sabe quanto vale os outros por enquanto, mas a gente já sabe que o A3 vale 76. Continuar. Falou agora que a média dos 4 menores é 72. Então, ele disse para a gente que mais A2 mais A3 mais A4 dividido para 4 igual a 72. Então, A1 mais A2 mais A3 mais A4 é igual a
72 vezes 4, 208. Aqui a 1 mais a 2, a gente sabe quanto vale. Vale 128. A 3 a gente já sabe quanto vale. 6 mais a 4 igual a 288. 128 mais 76. Aqui. 8 mais 76. 8 com 6, 14. Vai 1. Vai 1. E 4. Então isso aqui dá 204. Eu vou passar para o lado subtraindo. 4 vai ser 288 menos 204. Então a 4 vai ser 84. Opa, descobrimos o A4. 4. Bom, eu sei que isso tudo é uma PA. Então, esse para esse, de 76 para 84, aumentou 8. Ele está querendo saber qual o maior elemento do conjunto. Então, está querendo saber esse daqui, ó. Como são poucos elementos, a gente pode ir somando. 84 mais 8. 2 mais 8. 100. Mais 8. 108. 18. 116. Chegamos na resposta que a gente precisava. Alternativa B. Tranquilinha de fazer também, né? Próxima. Observe os 4 primeiros elementos de uma sequência de figuras formada com quadradinho. Essas figuras seguem o mesmo padrão, ou seja, cada uma tem 2 quadradinhos a mais do que a anterior. Olha que beleza! O número total de quadradinhos na 17ª para formar as 17 primeiras figuras da sequência é, nossa, belezinha, ó. A primeira figura tem um quadradinho, a segunda figura tem 3, a terceira figura tem 5, a quarta figura tem 7, e assim ela vai aumentando de 2 em 2. Qual que é o nome da sequência que vai aumentando mesmo, a mesma razão? Uma PA. A gente precisa saber quantos quadradinhos que a gente vai gastar para fazer 17 fileiras. Até a 17. Bom, eu preciso saber quantos quadradinhos eu vou gastar, então eu tenho que somar. Quantos quadradinhos que eu gastei na primeira, quantos quadradinhos eu gastei na segunda, e vou somar com quantos quadradinhos eu gastei na terceira, na quarta, até a 17ª. Só que na 17ª eu gastei quantos quadradinhos? Não sei, mas eu sei calcular. Sei que a 17 é igual a 1 mais 16 vezes a razão. A 17 vai ser o A1, 1 mais 16 vezes a razão, que é 2. Certo? Está aumentando de 2 em 2. Então, o 17º termo ele vai ter 16 32 com 1, 33. Aqui, no 17º termo, a gente vai ter 33 quadradinhos. Eu quero saber a soma de todo mundo. É uma PA. A soma de uma PA é A1 mais AN vezes o número de termos dividido para 2. Primeiro termo 1, último termo 33, número de termos 17 fileiras, dividido para 2. 1 mais 33, 4. 34. 34 vezes 17 dividido para 2. Simplifica aqui, ó. 34 dividido para 2 dá 17. 17 vezes 17. Agora, 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 com 4, 11. Vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. 289 quadradinhos que a gente para fazer essas 17 figuras aí. Tranquilinho também a questão, né? Próxima é a última questão de matemática da UERJ, dessa prova de hoje. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5, que serão sorteadas por 2 crianças.
Para formar um número de 2 algarismos, cada criança retira ao acaso uma bola da urna. O algarismo das dezenas é a primeira bola retirada, o algarismo das unidades é a segunda. Se o número for par, ganhará um picolé a primeira criança que retirar a bola da urna. Se for ímpar, ganhará a segunda criança. Qual a probabilidade da primeira criança ganhar? Então, olha, a probabilidade da primeira criança ganhar, o que tem que acontecer? O número que vai aparecer tem que ser um número par. Vai ter um número de 2 algarismos. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de o primeiro número ser par e o segundo número ser par. Qual que é a probabilidade disso? Olha, você tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números ímpares que eu tenho para colocar? Eu tenho o número 1, 3 ou 5. Então, a probabilidade de eu tirar um número ímpar é 3 em 5. Aí, agora eu vou colocar um número par aqui. Só que eu já escolhi um número ímpar. Sobraram quantos números agora? 4. Então, eu vou... Quantos números pares que tem? A gente tem 2 números pares. Então, a probabilidade de a gente pegar um número par na segunda retirada é 2, 4. Então, a gente multiplica as possibilidades aqui. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 6 sobre 20. Só que essa é a única forma de dar par? Não é. Existe uma outra forma do número sorteado dar par, que é a primeira bolinha sorteada ser par e a segunda ser par também. Então, olha, você tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a probabilidade de você retirar um número par para você colocar aqui? Olha, pares. A probabilidade está na primeira retirada de 2, 5 bolas. Então, beleza, você já tirou um número par. Qual a probabilidade de você tirar um número par agora na segunda retirada? Agora você só tem um número par. Só que entre quantos? Entre 4. Então a probabilidade de você retirar um número par nessa segunda retirada é de 1 em 4. Dá 2 sobre 20. Então qual é o total da probabilidade? É a soma dessa probabilidade com essa. Então 6 sobre 20 mais 2 sobre 20 dá 8 sobre 20, que é 0,40, que é 40%. Beleza? Então essas foram as questões da UERJ. Espero que tenham entendido. Não foi difícil a prova. Quem tenha feito aí tenha se dado bem. Não sei como foram as outras matérias, mas matemática foi super de boa. Então aí, pessoal, espero que tenham gostado aí. Abraço.